Olá pessoal, tudo bem? Vamos à aula de hoje, tá? Mais uma aula sobre programação em CLP, linguagem ladder para automação, tá bom? Hoje nós vamos ver um operador muito bom, muito interessante, muito importante, que é o operador de temporizador, né? Ou os temporizadores. São vários tipos de temporizadores, né? Isso vai precisar de mais de uma aula. Hoje a gente vai ver os dois temporizadores fundamentais e vamos tentar entender como é que a gente configura um temporizador, como é que a gente utiliza, tá bom? Vamos montar, tá? Em primeiro lugar, ó, o operador de temporizador, ele é designado pela letra T. Ele está aqui, ó, na nossa barra de operadores, com a letra T aqui. Se a gente pegar esse camarada e colocar aqui como uma saída, né? Coloquei ele aqui nesse último quadrado. Temporizador, eu coloco o endereço do temporizador, ó, vou colocar aqui T01, tá? Tipo de saída, ele só tem uma saída normal ou uma saída do tipo pulso, depois a gente aprende a saída do tipo pulso, vamos usar ele no formato normal, tá? E a gente tem aqui, ó, dois comandos importantíssimos, que é o comando base de tempo e o comando valor, né? A gente vai ter que entender para que servem esses dois comandos. Eu vou deixar aqui desse jeito, tá? Vou colocar assim mesmo. E aqui eu vou colocar um endereço do tipo i, beleza? O que acontece? Em primeiro lugar, eu discuti na aula passada que o endereço do tipo i, ele é associado a uma entrada real do CLP, né? Ele depende do estado do ambiente, né? Do que está acontecendo fora do CLP. Se tem um botão mandando eletricidade para o CLP, um sensor mandando eletricidade ou não, ele depende do que está acontecendo fora do CLP, porque ele é um endereço associado a uma entrada real do CLP, tá? E as memórias são virtuais, assim como os temporizadores. O temporizador é um operador virtual do CLP. Isso quer dizer o quê? Que a operação de temporização ela acontece dentro dos circuitos eletrônicos que tem no CLP. Isso quer dizer que para fazer uma temporização no CLP, a gente não precisa de nenhum componente externo, né? Eu não preciso de um relé de tempo, de um relé temporizador, para poder fazer uma operação de temporização com o CLP. O CLP é capaz de fazer uma operação de temporização com os seus circuitos eletrônicos internos, né? Essa operação é uma operação totalmente virtual. E isso é muito bom, porque a gente economiza componentes físicos no sistema e consegue fazer temporização com o próprio CLP, né? Sem precisar colocar nenhum acessório no CLP. Vamos ver como é que isso funciona, tá bom? Mas é importante salientar que a temporização é uma operação virtual do CLP, tá? Agora, como é que a gente configura esse temporizador, né? Esse temporizador ele tem dois valores fundamentais, é o que está descrito aqui, ó. Base de tempo. Normalmente a base de tempo vem 0,01 segundos, né? 0,01 segundo é um centésimo de segundo, né? E o que acontece? Nesse caso, se a gente estiver com uma base de tempo num centésimo de segundo ou décimo de segundo, o nosso valor atribuído à temporização vai ser contado nessa base. Ou seja, se eu deixar a minha base de tempo para 0,01 segundos e eu colocar o meu valor para 5, eu vou contar de temporização 5 centésimos de segundo. Agora, se eu mudar a base de tempo para décimos de segundo, eu vou contar a minha temporização, que está com o valor 5, como 5 décimos de segundo. Se eu colocar a base de tempo para 1 segundo, eu tenho aqui o valor 5, eu vou contar 5 segundos. Se eu colocar para minuto, a base de tempo, eu vou contar 5, é o mesmo valor, 5 minutos. Então, alterando a base de tempo, eu consigo alterar a temporização em si, né? Eu consigo alterar a forma de contagem da temporização, tá bom? Geralmente a gente coloca em segundos, né? Que é uma temporização razoável. Então você pode mudar esse valor, né? Para 5, 1, né? O que seria o valor de base de tempo? 1 segundo. A gente vai contar apenas 1 segundo, tá? Sempre aparecem esses 4 zeros aqui na frente, tá? Então você tem que sempre interpretar o número no final, né? Então se você quiser botar 10, você vai ter que botar assim, tá bom? Vai aparecer o valor desse jeito. Mesmo que você apague tudo aqui, ó, depois quando você mudar a base de tempo, colocar alguma coisa, vai aparecer esses zeros na frente,
não tem problema, tá? O valor que está ajustado aqui, ó, a base de tempo é 1 segundo e o valor é 10, então são 10 segundos, tá? Que eu vou contar. Se eu alterar essa base de tempo, eu vou alterar drasticamente a temporização total, né? Se eu botar a base de tempo errada, eu vou contar 10 centésimos de segundo, eu vou botar 1/10 de segundo, e isso é muito rápido, né? Quando a gente compara com 10 segundos, tá? Então tomem cuidado na hora de escolher a base de tempo, tá bom? Agora, o outro parâmetro fundamental para o temporizador é o modo, né, ou função. Isso é um temporizador. Agora, a gente tem vários tipos, né, ou modos de temporização. E o modo número 1, né, que é o que está aqui, ó, a gente pode alterar, né, entre outros modos disponíveis, mas o modo número 1, ele é o temporizador, é o que está descrito aqui, ó, com retardo na energização. É o famoso TON, né, T-ON. Temporizador com retardo na energização. Isso significa o quê? A gente tem esse gráfico de temporização aqui, ó, que está dizendo o quê? Quando a gente dá enable, quando a gente liga o temporizador, né, aqui está o gráfico em que a gente liga. Então, nesse instante em que o gráfico sobe, em que essa curva que está desenhada em preto aqui sobe, nesse instante a gente ligou o temporizador. E a partir desse instante que a gente dá enable, que o temporizador começa a contar o tempo especificado, que é essa distância em vermelho, é o tempo que a gente vai especificar aqui, entre base de tempo e valor. Começa a esperar o tempo especificado para, enfim, ligar a saída do temporizador, para, enfim, ativar, né, o operador temporizador, tá? E se a gente fechar o enable, a gente desliga também o temporizador, a gente desativa o operador temporizador. Esse é o operador com retardo na energização, tá? Como é que a gente pode visualizar esse temporizador de uma forma bem simplificada? Tá aqui, ó. Vou deixar esse mesmo programa. Se você clicar aqui em cima do temporizador, aparece a contagem de tempo, tá bom? Se você clicar de novo, desaparece. Eu vou deixar clicado aqui para a gente poder enxergar. Eu estou usando o operador I1 para ligar o temporizador T1, tá? E o que vai acontecer? Se eu der run aqui, ó, o temporizador está desativado. Por quê? Porque o operador I1 está desativado também. O contato aqui está aberto, então o T1 não liga. Se eu ativar lá a entrada 1, o que vai acontecer? No momento em que eu ativar a entrada 1, esse temporizador vai ser ligado, esse operador vai receber eletricidade. Só que esse operador ele só vai ser ativado efetivamente, ele só vai ser energizado efetivamente depois do intervalo de tempo de 10 segundos que a gente atribuiu. Por isso que ele é chamado de temporizador na energização. Ele vai demorar, ele vai esperar, ele vai temporizar 10 segundos para então energizar efetivamente. A gente pode visualizar isso se eu usar essa ferramenta aqui, ó, para ativar a entrada I1, tá aqui, ó. Vou clicar em 1, liguei o operador. Você pode ver aqui, ó, nesse mostrador que o número em rosa aqui está crescendo e o operador está apagado. Quando atingir 10, esse operador acende, mostrando que ele levou 10 segundos para então ser energizado. Se eu desativar a entrada 1, eu desativo instantaneamente o temporizador, tá? Como é que eu posso usar isso a meu favor? Eu posso usar isso a meu favor porque eu tenho aqui a saída T01. Eu posso colocar um endereço como uma entrada, né, como um contato, aberto ou fechado, com o mesmo endereço T01. Ó. Tá aqui, ó, T01 aberto ou fechado. Vou colocar aberto para simplificar nosso pensamento. E uma saída comum. O que acontece? O I1 ativa o temporizador quando é energizado, ativa a saída Q1. O que você imagina que vai acontecer? Quando eu ativar o temporizador, ele vai levar 10 segundos para energizar, então eu vou ativar I1, vou esperar 10 segundos, aí esse operador vai ser ativado, porque ele está associado com o mesmo endereço a esse operador. Quando esse cara for ativado depois de 10 segundos, ele vai ativar a saída Q1. Então a gente vai ativar a entrada 1, esperar 10 segundos para então ligar efetivamente a saída Q1. Vamos lá, liguei 1. A gente vai ter que aguardar 10 segundos, tá? Esse valor está sendo contado aqui, ó, está sendo incrementado em rosa, tá? Depois de 10 segundos, a nossa saída Q1 vai ser acionada, tá bom?
esse é o temporizador na energização. E esse temporizador na energização, ele é desativado no momento em que a gente desativa o próprio temporizador, tá? Ele só temporiza a energização, isso é importante salientar. A gente pode configurar esse meio sistema para um operador normalmente fechado, tá bom? E o que vai acontecer aqui? Nesse caso, esse operador aqui já está fechado, ou seja, ele já está ativando Q1, né? Essa linha aqui já vai estar ativando Q1. Quando eu ativar I1, esse cara vai levar 10 segundos para ligar. Quando ele ligar, esse operador que é fechado vai abrir e vai desligar a saída Q1. Então, se eu der início aqui, ó, a saída Q1 já começa ligada, né, porque esse contato já é fechado, já está ligando o Q1. Quando eu ativar o T1, através da entrada 1, eu vou esperar 10 segundos, esse cara vai abrir. Quando ele abrir, Q1 vai ser desligado depois de 10 segundos. Então, eu vou aguardar 10 segundos aqui. E depois de 10 segundos, esse tempo pode ser monitorado aqui, ó. Depois de 10 segundos, a gente vai desativar nossa saída Q1, porque a gente está usando o endereço T1 como um contato fechado, tá bom? E aí a gente faz a função contrária, tá? Como sempre, você tem que tomar muito cuidado ao usar operadores normalmente fechados para não confundir o teu programa, tá bom? Se a gente mudar essa base de tempo, por exemplo, para décimo de segundo, 10 décimos de segundo vai ser igual a 1 segundo. Então, se eu ativar o nosso camarada, a gente vai ter uma funcionalidade do programa muito rápida, né? Vai demorar 1 segundo para o programa atuar, tá bom? E se a gente mudar ainda mais essa base de tempo, o programa vai ser atuado praticamente, o programa vai atuar, né? O temporizador vai atuar praticamente no mesmo instante, né? Que a gente acionar, né? Se eu acionar aqui, praticamente no mesmo instante, a gente vai ligar a saída, tá? Esse retardo, ele acontece porque o programa ele é interpretado linha por linha, uma linha de cada vez, né? Então ele faz a primeira linha, espera, faz a segunda linha, espera, faz a terceira e por aí vai. Então ele executa isso aqui primeiro para depois executar isso aqui. Então na nossa simulação aparece um pequeno retardo que no CLP real não acontece, tá? Esse é o temporizador na energização. Tudo bem? Agora, da mesma forma que a gente tem um temporizador na energização, a gente tem um segundo modo de operação, que é o modo 2. O que é o temporizador com retardo na energização, né? Ó, repara que o modo 1 ele tem retardo na energização, né? O modo 2 ele também tem retardo na energização, mas ele tem um segundo tipo de operação, tá? Ele é um temporizador com retardo na energização, vou colocar 10 segundos aqui, só que a gente tem que configurar ele de uma forma mais especial ainda. Por quê? Deixa eu colocar aqui para simular para vocês verem, tá? Vou ativar o operador, ó. Mantenho a contagem, tá? Ó, a contagem está acontecendo, né? Ele está contando os 10 segundos. Vai abrir esse contato e vai desativar Q1. Bateu os 10 segundos, abrir os contatos, vai desativar Q1. Agora, se eu tirar a energia do temporizador, o que vai acontecer? O temporizador continua ligado. Ó, os 10 segundos continuam aqui no temporizador. Por que esses 10 segundos não sumiram? Por que eles não zeraram? Isso é característico do modo 2 do temporizador. Ele também é um temporizador com retardo na energização. Ele demora para ligar, tá? O temporizador demora para ligar. Mas esse é um temporizador retentivo. Ele é capaz de reter o valor que já foi contado, né? Por exemplo, vamos colocar aqui uma base de tempo de 20 segundos, né? E eu vou mudar esse operador aqui para normalmente aberto, para ficar fácil de enxergar. Vou colocar aqui, ó. Liguei a entrada I1. O tempo começa a contar em rosa, tá vendo? E a gente vai ter que aguardar 20 segundos. Mas vamos supor que por algum motivo, né, alguém desativou a entrada 1. Pronto. Só que se você olhar aqui no temporizador, o valor 11 segundos que já se passaram, em que a entrada 1 estava ativa, ele continua contado, né? O valor ele não foi perdido, ou seja, o valor é retido. Então esse é um temporizador na energização retentivo, ele retém o valor que foi contado na memória, tá? Então se eu acionar de novo a entrada 1,
ele vai contar a partir desse valor para incrementar, e quando chega nos 20 segundos de contagem, a gente vai acionar então a saída Q1, tá bom? Esse temporizador ele é muito bom porque com ele você pode fazer alguns programas sem muita dificuldade, né? A gente pode memorizar o tempo que já foi contado para memorizar algum processo, por exemplo. Mas tem que tomar muito cuidado, porque como é que a gente pode zerar esse valor se a gente desejar, né? Vamos supor que você, por algum motivo, ou contou alguns segundos, mas contou errado, né? Aí você desativou a entrada, mas ficou armazenado aqui 4 segundos. Como é que eu faço para esse valor apagar da memória sem eu ter que reiniciar o CLP, né? Sem eu ter que ir lá, desligar o CLP da tomada e ligar de novo? Como é que eu poderia fazer isso, né? Se a gente tiver que atribuir um jeito de zerar a contagem que já foi feita, a gente tem que fazer aqui na configuração do temporizador. Ele ainda é o modo 2, com retardo na energização, mas ele conta o tempo ele conta os tempos armazenados, mesmo que você desative ele armazena, ele retém o valor já contado. Só que a gente tem que atribuir aqui, ó, um contato de reset, ó, que está aqui embaixo, reset entrada. A gente tem que atribuir um operador de entrada para zerar o temporizador. Eu, por exemplo, gosto de usar memórias, né? Então eu vou procurar aqui, ó, um operador, vou usar o M1. O que é o contato M1? O que é o M1? M1 é a memória 1. Vou colocar aqui M1. Ó. O endereço M1, esse endereço M1, ele reseta o temporizador. Então, quem é que reseta o temporizador? O endereço M1. Como é que eu vou resetar o temporizador com o endereço M1? Se eu atribuir aqui, ó, um outro operador I2 que ativa o M1, o que vai acontecer? O M1, ó, já está até aqui aparecendo no nosso mostrador do temporizador, está aqui aparecendo o M1. O que isso tudo significa? Eu começo a contar, né? Comecei a contar o tempo. Aí contou alguns segundos, mas vamos supor que eu contei errado. Então eu contei 5 segundos sem querer. Quem é que eu atribuí para resetar o tempo contado? O operador, o endereço M1. Então, ó, quem é que ativa o M1 que reseta a contagem de tempo? A entrada I2. Então, se eu ativar a entrada I2, eu aciono M1 que reseta a contagem. Então, pode observar aqui, ó, que a contagem foi zerada. Aí eu desativo a entrada 2, o M1 é desligado, né? Então ele não vai resetar mais o valor, né? O valor já zerou, e eu posso reiniciar a contagem do zero ativando I1. Dessa forma, eu consigo controlar melhor, né, a contagem que já se passou no meu temporizador, sem ter muitos prejuízos, tá? Agora, tem que tomar muito cuidado que quem reseta o temporizador é o endereço M1. Isso é um pouco complicado, porque o endereço M1, ele é um endereço complicadinho. Se eu colocar aqui, por exemplo, um endereço I2, né? Eu vou colocar aqui, ó. Opa, isso aqui foi T. Vou procurar o I aqui. Se eu colocar aqui o endereço I2, só I2, né? Coloquei. Quem é que reseta agora? Quem reseta agora é o I2. Isso aqui é o operador I2. Basta eu ligar o endereço I2 que eu vou resetar o temporizador. Isso pode ser um pouquinho complicado na hora da gente fazer alguns programas. Por isso que eu gosto de resetar com memória, né? Que aí eu tento eliminar essa possibilidade de resetar sem querer, né? Vamos lá. Ativei 1, comecei a contar um valor, né? Aí contei alguns segundos equivocadamente, né? Contei aqui, ó, 6 segundos equivocadamente. Quero zerar. Quem é que reseta a contagem? O I2. Só que tá aqui o I2. O I2 ele está sozinho na linha de programação. Ele está sozinho. Só que o reset não se importa com isso. O reset vai funcionar quando um endereço for ativado. O endereço I2, nesse momento, está desativado. Mas se eu ativar o endereço I2, a contagem zera. Ó, pode ver que o valor zerou. Mesmo que o I2 não esteja ligando ninguém. Por quê? Quem reseta é o endereço I2. Mesmo que o endereço seja uma entrada ou uma saída. Quem reseta é o I2. Tá? E isso
pode representar um problema, né? Por isso que eu gosto de resetar os temporizadores com alguma memória que eu não esteja utilizando no programa, né? Se eu estiver usando já algumas memórias no programa, eu coloco lá uma memória 10, 9, para poder só fazer o reset do temporizador. Tá? Ou você pode resetar com algum outro endereço, desde que, é claro, você consiga entender o seu programa e saber o que está acontecendo. Tá bom? Depois eu vou passar alguns exercícios para vocês fazerem com esse temporizador na energização. E na próxima aula a gente vê outros modos de temporizadores, tá? Ainda tem bastante modos de temporização, tá? Tem outros formatos e a gente tem que saber ajustar cada um desses formatos e saber como é que eles funcionam direitinho, tá bom? Essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula então. Tchau, tchau, bons estudos.